Boa tarde. Olá. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como estamos? Estamos bem? Posso adiantar que eu estou muito bem, obrigada. Não perdi a página de novo. Agora não é aqui. Só um minuto, pessoal. Já vamos já. Aqui eu não posso estar com. Só um minuto, amigos. Por favor. Eu estou aqui um pouco enrolada para variar. É porque para dar início, tá? Em todos os canais ao mesmo tempo, geralmente eu faço essa pausa para dar início, que ele vai começando, e às vezes demora um pouquinho a conexão, tá? É só isso mesmo. Mas eu acho que eu já comecei em todos os lugares, ok? Acho que sim, tá? Então vamos lá. O Facebook, galera, bom, hoje é dia 17 de janeiro do ano de 2026. Meu nome é Fabiana, começando mais essa live aqui, que é um pouco polêmica. Vamos entender um pouquinho do que se trata o acordo do Mercosul. Acho que todo mundo já sabe mais ou menos, tá? Só que o que acontece? Bom, estou um pouco nervosa, gente, só um minuto, tá? Deixa eu me acalmar. Beber uma aguinha. Bom, então. Ai, caramba, me deu branco geral agora. Aí, começando aqui, tá? Deixa eu só fazer uns avisos, então, com antecedência. Eu não sei se eu vou conseguir responder o chat, tá? Então, se é o caso, alguém fizer uma pergunta e eu não conseguir ler, eu peço perdão por isso. Eu até botei o título errado, tá? Por conta desse meu problema. Mas acho que deu para entender, não tem nada demais, não, tá? Eu não vou ficar preocupada fazer tudo, né, uma estética perfeita aqui dentro, não, porque de perfeito meu canal não tem nada, tá? Os passarinhos estão me chamando, mas agora, meninos, eu não posso ir, tá? Não sei se vocês estão escutando. Muito lindinhos. Tem 4 passarinhos que ficam aqui, acho que são 4 ou 5, às vezes tem 5, às vezes tem menos. Eles ficam rodando aqui no quintal. É muito lindinho. Aí eu fico brincando com eles, mas agora não posso, tá? Eles vêm aqui, rodam no quintal e mergulham para descer, porque eu moro no alto, tá? Numa ladeira, assim, no alto de um lugar bastante alto. Para quem não sabe, eu moro em Petrópolis, tá? Interior do Rio de Janeiro, na Serra. Quem conhece aqui, que é a cidade das montanhas, nós moramos aqui nas montanhas, tá? Onde as cidades aqui conversam bastante entre si, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, todas as outras. Falei das 3 que estão mais próximas, sim, enfim, tá? Mas temos outras. Venham nos visitar, porque aqui é muito, muito bom. Enfim, bom, estou enrolando um pouquinho aqui também, porque eu marquei hora, então, de repente, se tiver alguém mais chegando para dar um tempinho, tá? Não tem problema. Bom, aqui outra coisa também. Eu não gosto de ler, tá? Mas eu fiz um quadro para eu seguir meio que um roteirinho, para não me perder e não esquecer, porque às vezes eu fecho a live, puxa, esqueci, né, daquele tema e tal, então me perdoem se eu ficar confusa, porque eu já falei para vocês, eu falando direto, eu me confundo menos. Quando eu começo a ler, eu faço isso, eu não sei se dá muito certo, não gosto muito, não, mas como esse tema eu achei necessário, tá? Para ficar uma coisa. E para ficar uma coisa também mais bem informal, tá? Porque, aliás, o objetivo desse canal é exatamente trazer esses assuntos que são considerados chatos, né, para gente, assim, que parecem tão distantes de nós, tá? Mas que, no final das contas, para quem não sabe, esse tratado depende muito mais da participação da população brasileira do que da assinatura, apenas da assinatura do presidente Lula. Não que a assinatura não tenha sido importante, pelo contrário,
O Lula foi protagonista o tempo todo das negociações para que esse acordo saísse do papel, tá? Mas a continuidade desse tratado só depende de nós, tá? Inclusive, se o Lula não continuar na presidência, as coisas podem tomar caminhos extremamente opostos, mas a gente vai conversar exatamente para a gente poder entender juntos tudo que está conectado ao assunto, tá? Porque parece muito distante, né? Um tratado Mercosul, União Europeia, né? O que nós temos a ver com isso? De que forma? Gente, nós somos praticamente o tratado, tá? Nós somos o tratado, tá? O acordo, ele vai funcionar esse acordo agora aqui na live, tá? Aqui na live também fora dela. É apenas o Fundo Econômico Geopolítico, tá? Porque quem vai definir, quem vai operar esse cenário seremos nós nas eleições, tá? Quem vai operar esse cenário todo daqui em diante. O acordo foi assinado agora e ele vem desde 2019, tá? Para quem não sabe, ele está sendo acordado desde 2019. As negociações começaram em 2019 e agora, com a assinatura do presidente, agora foi oficializado, tá? Mas a sua implementação vai depender, eu acredito que, no mínimo, 50%, 50% não, 80% do sucesso desse acordo vai depender do resultado das eleições, tá? Então, vamos entender aqui por que a participação da população nesse momento ela se faz extremamente necessária, ok? E esse canal tem um objetivo também de fazer de trazer uma clareza, assim, eu gostaria eu não sei se eu estou conseguindo, porque eu não tenho muito feedback, tá? Essa minha dificuldade de ficar lendo o chat, isso é momentâneo, no futuro, em alguns meses eu resolvo isso, tá? Mas, como eu não tenho feedback, então eu não sei se eu estou me fazendo, se meus objetivos estão sendo... se eu estou conseguindo atingir os meus objetivos, tá? Por quê? Eu queria que a população se inserisse nesse debate, tá? Sem se colocar à distância, como se o debate político tivesse que ser feito só pelos representantes oficiais, que são os políticos em si. Quando não é, porque depende de nós que elegemos as mesmas pessoas e que fazemos essa pressão popular, seja na internet, através da militância digital, seja nas ruas, tá? O problema é que nós estamos com um déficit de manifestações populares nas ruas bastante elevado, tá? Em relação aos outros países que às vezes passam por problemas muito menores e muitos, às vezes, até nem tão significativos quanto os nossos problemas são, e eles conseguem ter uma participação extremamente massiva, né, nesses protestos. Você percebe na Europa, a própria Argentina, ela participa, os argentinos, eu acredito que participem mais das manifestações populares ainda do que nós brasileiros, tá? Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, não, porque o que nós precisamos focar nesse tratado, como se deu. Então, trazer isso de uma forma bem prática, bem fácil, tá? Para além das explicações, não que as explicações e as informações trazidas por repórteres sejam menos importantes. Não é isso. Nós assistimos na televisão, mas tratar isso de uma forma mais simples, mais informal, eu acredito que facilite para o nosso entendimento, tá? Porque a política, quando ela é muito complicada, é porque tem alguma coisa esquisita no meio, tá? Pode desconfiar. Se você não está entendendo muito bem o que a pessoa está falando, se ela não está fazendo muita questão de te explicar, alguma coisa errada na comunicação tem, tá? E quando alguma coisa está errada na comunicação, um dos lados ou está mentindo ou está escondendo alguma coisa, tá? Porque uma comunicação, um tratado intercontinental,
se ele for extremamente difícil, ele mesmo não se sustenta, tá? Então, essas coisas precisam ser simples para conseguirem ser implementadas. E sendo assim, elas são simples de serem explicadas, tá? Então, dá para a gente fazer esse trabalho aqui dessa forma bastante descontraída. Eu também sou leiga, não sou professora, não sou coach, nada disso, como já falei aqui. Faço questão de repetir exatamente para não cair nesse de que eu estou aqui para, enfim, influenciar alguém para fazer alguma coisa. Não, pelo contrário, aqui não é um canal que eu pretendo trazer reflexões, tá? E dentro dessa informalidade, nós podemos, sim, atingir um nível crítico bastante elevado com informações simples, tá? Que um nível de uma crítica sofisticada, ela não precisa de uma linguagem extremamente rebuscada, nem palavras difíceis, nada disso não, tá? A sofisticação crítica, ela está na boa vontade da pessoa que está fazendo a reflexão e daquela outra que está sendo influenciada não, que está refletindo junto, tá? Então, isso é tudo um conjunto que eu acredito que nós aqui, enquanto dos canais progressistas, nós conseguimos fazer relativamente de uma certa forma, nós temos uma certa mais facilidade, enfim. Vou dar início ao assunto para parar de enrolar, tá? Então, vamos lá. Para começar, então, o acordo se dá entre o Mercosul e a União Europeia. O Mercosul, quem é o Mercosul atualmente? O Mercosul é Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? A União Europeia é composta por 27 países. E eu não vou ficar falando todos os nomes aqui, não, aí dá para procurar, mas não importa muito por hora, tá? São 27 países, nós já conhecemos os principais, enfim, a gente vai falando, vamos conversar, tá? Então, quais seriam esses interesses? Tem os interesses que são do Mercosul e tem os interesses da União Europeia. O tratado vem justamente para que os interesses se encontrem e sejam facilitados através dessa documentação que vai facilitar esse livre comércio nas novas negociações, a partir da assinatura do presidente Lula, ok? Então, os interesses do Mercosul são em relação ao... Espera só um minuto. Tá? É o acesso a mercados, exportação e a exportação das nossas commodities, tá? E o interesse da União Europeia é o acesso às nossas matérias-primas e mercados consumidores, tá? Quando eu falo nossas aqui, lembre-se que estamos falando do Mercosul. Então, eu falo Brasil, falo pelo Brasil, pela Argentina, pelo Uruguai, pelo Paraguai, ok? Isso é importante vocês fixarem na cabeça, tá? Isso é bastante importante, vocês vão entender daqui a pouco por quê, tá? Então, nós temos alguns pontos bastante sensíveis, ok? Esses pontos sensíveis, no nosso caso, no caso do Mercosul, seriam a indústria local e a nossa soberania regulatória, tá? E o ponto sensível da União Europeia é o meio ambiente e a concorrência. Por quê? Porque a nossa indústria local ela ainda não está no patamar de certos países já desenvolvidos, com pleno desenvolvimento. E como um dos interesses do Mercosul é nos produtos industrializados, na tecnologia da União Europeia, né, que nós iremos trocar pelas nossas commodities. Commodities aqui, gente, lembra que commodities em inglês significa mercadoria, ok? Geralmente essas mercadorias, por isso que esses nomes, assim, a gente escuta, né? Parece uma coisa complicada, difícil, não é não, tá? Geralmente são produtos primários, nem toda commodity é um produto primário, mas são mercadorias comuns, como grãos, soja, pode ser leite, carne, de minérios, das terras raras, a indústria do pescado também, tá? Então, são esses produtos primários que são de interesse europeu, tá? Que nós produzimos em larga escala e com excelente qualidade, tá? Então, eles têm interesse nas nossas commodities, tá? Nas nossas mercadorias,
principalmente nesses produtos primários, tá? Nesses produtos primários, que são grãos, minérios, carne, leite, peixes, enfim, a nossa produção de nossas mercadorias principais, ok? Então, e detalhe, só que, e nós temos interesses nos produtos industrializados deles, tá? Acontece que aí entram alguns probleminhas, porque como a nossa indústria não é plenamente desenvolvida, quando nós começamos a importar produtos industrializados a mais, tá? Além dos que nós já importamos, o que nós estamos deixando de fazer? Nós estamos deixando de investir nas nossas próprias indústrias. Em tese e em parte, tá? Não necessariamente que isso seja uma regra. Mas isso é importante. Porque quando você importa, você vai acabar estrangulando um pouco o mercado, a produção interna do Brasil e dos outros países, assim como Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? Então, você trazer esses produtos para cá, nós vamos ter uma concorrência. Essa concorrência, até certo ponto, ela é saudável, tá? Mas, quando a concorrência é muito desleal, acaba estrangulando o nosso mercado interno. E o que acontece? Esse é o nosso ponto fraco, tá? O ponto fraco do Mercosul, tá? Mas nós não podemos achar também que os produtos industrializados importados vão acabar com a nossa indústria. Não é verdade. Basta que nós também façamos um investimento pesado nas nossas indústrias em paralelo à continuidade do tratado, entendeu? Que aí dá para equilibrar, isso dá para ser feito, é só ter boa vontade que isso dá para ser implementado dentro dos governos que se seguem daqui em diante. Mais uma coisa... tá. Só que tem como exemplo disso, um exemplo bom para citar agora, o desespero do presidente Donald Trump é exatamente esse. Porque eles importam também bastante produtos industrializados, principalmente da China. E ele está apavorado porque a China fez um investimento maciço e gigantesco na sua própria indústria. Tanto é que a China, por mais que ela esteja já à frente de todos os países, eu acho praticamente na energia limpa, ela ainda usa biomassa, muito combustível fóssil, carvão, como energia, para fazer a transição para a energia limpa. Mas eles estão precisando fazer isso porque, a não ser que... eu acredito que seja a única forma que eles encontraram para poder dar continuidade à energia limpa, porque a energia sustentável, a energia limpa, que vai substituir, né, os combustíveis fósseis algum dia, assim nós esperamos, essa energia limpa ela custa caro, por enquanto, tá? Porque nós não temos tecnologia barata ainda. E por que nós não temos tecnologia barata ainda para fazer a transição? Porque não temos investimento pesado na indústria, tal qual os chineses estão fazendo. E estão apavorando o senhor Donald Trump, entendeu? Então, é por isso que ele tem essa guerra com a China. E eles tratam os chineses como inimigos. Eu escutei, não sei se foi o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, ou se foi esqueci o nome dele. Que eles falam assim, nossos inimigos, eles não falam nem China, tá? Eles falam nossos inimigos chineses. Eles não tratam a China como um país concorrente, não tratam como uma concorrência natural, tá? Tratam como inimigos, tá? Então, e isso são as autoridades máximas dos Estados Unidos que estão se comportando dessa maneira. Então, não sou eu que estou inventando, né? Não é a população que age assim, isso vem de cima para baixo e acaba sendo absorvido por toda a extrema-direita dos Estados Unidos e refletindo, porque isso vai espraiando pela internet inteira como se fosse a regra, né? Uma norma. E as pessoas vão absorvendo. Tanto é que nas nossas próprias TVs abertas, nós escutamos o tempo todo de ditadura na Venezuela, ditadura no Irã, quando o Irã é uma teocracia, não necessariamente uma ditadura. Eles são extremamente radicais, em relação à nossa cultura, são extremamente radicais,
mas eles são todos assim, porque são todos muçulmanos. Então, dentro do sistema deles, meio que eles que se entendem, tá? Eles, obviamente, que tem coisas que para nós, diante dos nossos olhos, são extremamente rígidas, mas nós não podemos interferir numa cultura, nem nos referir a ela como uma ditadura, se a maioria da população compartilha daquele regime e não necessariamente participa do regime. Tá? Tanto é que a maioria da população continua sendo muçulmana. Você não vê os muçulmanos rasgando. Nós percebemos o movimento das mulheres em relação ao véu, mas vocês não veem elas rejeitando a religião muçulmana. Tá? Isso é muito difícil. Então, você vê que, sim, a população absorve a cultura e nós tratarmos dessa maneira, eu acho uma maneira muito feia, muito minúscula de se referir a uma cultura diferente, tá? Bom, mas vamos voltar aqui para o assunto do Mercosul. Então, o que acontece? Dando continuidade. Então, falei da indústria, tá? Falei, o nosso ponto fraco é esse, tá? É a indústria e a nossa soberania regulatória, tá? Que vai ficar dependente desse equilíbrio, tá? Entre os produtos que importamos industrializados e a nossa indústria local, tá? Que vai ficar mais sensível e fragilizada. Mas isso não é de todo ruim a princípio, tá? Mesmo porque esse acordo também ele facilita na importação de tecnologias que também serão fundamentais para o desenvolvimento da nossa própria indústria local, tá? Então, antes de se criar uma histeria, como o Donald Trump criou em relação ao BRICS, né? Vamos botar os pés no chão e entender que o mundo globalizado precisa de tratados internacionais inteligentes, tá? Não de tarifas exploratórias de um predador em ascensão querendo dominar o mundo. No mundo não precisa disso, tá? Então, deixa eu dar continuidade aqui, tá? E detalhe, o ponto fraco da União Europeia, tá? O que eles estão alegando ser o ponto fraco? Inclusive, uma coisa chata, a esquerda francesa, principalmente a esquerda francesa, não está gostando nada desse acordo, tá? Detalhe aqui, e essa também é para fixar na mente de todos nós, tá? A esquerda da França, mais representada pelo... que atualmente, quem eu acompanho, tá? Principalmente é o Jean-Luc Mélenchon, e o Mélenchon, ele está alegando que esses produtos, tá? O Mélenchon é o líder da França Insubmissa, tá? É um partido de esquerda que tocou nesse assunto, eu acompanhei essa semana, então é por isso que eu estou trazendo aqui. Sigam eles também, porque tem um conteúdo bastante interessante. Eu acho que a esquerda tem que seguir todas as esquerdas do mundo, tá? Façam isso. Ainda vai ser pouco. Sigam as esquerdas e as direitas, tá? Façam isso. Então, eles alegam que esses produtos estão... O que acontece com os nossos produtos, gente? Vocês sabem, vamos lá. O que acontece com os nossos produtos aqui no Brasil? O que está acontecendo com o nosso agro? Vocês sabem? Vocês sabem que o nosso agro tem um ponto fraco, que nos últimos anos ele foi extremamente explorado para que a nossa produção aumentasse de maneira artificial, induzida, e houvesse um crescimento do agro e também induzido através de uma técnica que eu sou totalmente contra, que eu não gosto, e que agora vai ser um problema nesse tratado, tá? Vai se demonstrar um problema nesse tratado, e isso vai depender de você, tá? De você, de mim, de todos nós, tá? Bom, o que acontece com os nossos produtos? Os nossos produtos estão recebendo quantidades imensas de agrotóxicos, ok? Então, a esquerda francesa, e assim como toda a União Europeia, está alegando que isso vai causar um impacto, tá, no meio ambiente e vai prejudicar a concorrência, tá? Porque também vai estrangular os produtores locais, que geralmente na Europa
são produtores orgânicos, tá? Que não se utilizam dos agrotóxicos que nós utilizamos aqui. Por quê? Porque são proibidos esses agrotóxicos na União Europeia e até nos Estados Unidos. Eram, né? Nos Estados Unidos eram, que agora ele deve estar colocando até veneno, estricnina na comida para o pessoal comer, né? Donald Trump. Se é que as pessoas vão comer. Ele está cortando a comida, né? É mais fácil. Ele cortou a verba para alimentação, então ninguém precisa comer agrotóxico, né? Simples assim, você não corta o agrotóxico, corta logo na raiz, né? Da raiz da comida a pessoa não come, então não precisa reclamar de excesso de agrotóxico na comida, tá? Então, a esquerda na França alega isso, que vai estrangular os produtores locais, que geralmente são orgânicos, mas estão reclamando da qualidade dos nossos alimentos, e com toda a razão, e isso eu vou apoiar eles até o final, porque eu sou totalmente contra esses agrotóxicos, tá? Há alguns anos atrás, deve ser 2 ou 3 anos, acredito, foram liberados, a Anvisa liberou 1.500 agrotóxicos a mais nas nossas comidas, ok? É isso mesmo que vocês estão ouvindo, 1.500 a mais do que nós utilizávamos. São quantidades absurdas e que trazem essa reflexão para nós aqui, tá? Detalhe. Deixa eu ver aqui. Tá. E isso... Gente, espera aí. Tá. Falei dos agrotóxicos. Eu sabia que tá. Bom, então... Deixa eu puxar. É que eu faço o roteiro, mas eu insiro tanta coisa que eu vou falando que eu acabo, quando eu volto, já deu uma... Mas não tem problema, a gente vai fazendo essas pausas, serve até para uma reflexão maior, tá? Tá bom. Bom, e por que nós estamos diretamente ligados, atrelados a esta situação? Porque, como nós sabemos, esse ano, no final do ano, teremos as eleições. Detalhe muito legal e muito importante. Quem liberou esses agrotóxicos, quem foi? Foi a maioria, todos os senadores. Acho que só um votou contra, tá? Só um senador, eu acho que votou contra a liberação desses agrotóxicos. Então, eu não me lembro exatamente, mas eu preciso achar essa votação quando aconteceu. Eu vou tentar encontrar, eu já procurei mas não consegui, tá? Mas eu vou tentar encontrar para saber disso. Então, só um senador votou contra a liberação dos agrotóxicos. Então, nós sabemos, imagina de que está composto o nosso Senado e o nosso Congresso. É 80% da extrema-direita. Tá? 80% da extrema-direita que é contra as políticas ambientais. Tá? Então, como que esse acordo vai funcionar depois desse ano? Depende única e exclusivamente de todos nós. Tá? Porque se você apertar o dedinho no lugar errado, amigo, tá arriscado nós passarmos o resto da vida ou comendo veneno, ou pior, sem alimentos, tá? Tal qual Donald Trump assim está impondo aos estadunidenses, tá? Então, a situação é periclitante. Nós precisamos, sim, falar das eleições o máximo possível e inserir esses assuntos diretamente no debate público e político enquanto há tempo, tá? Eu acredito que, falando dessa forma, está ficando bem esclarecido, tá? Eu espero que esteja. Se ficarem dúvidas, eu gostaria de receber as dúvidas, mas como eu não recebo, então eu não respondo, tá? Me perdoem por isso. Deixa eu ver aqui, que eu não sei se eu estou no Instagram, eu não liguei. Deixa eu ver aqui. Não, acho que eu não estou no Insta. Não tem problema. Galera do Insta, eu não sei se eu já estava transmitindo. Eu acho que eu errei, tá? Não tem problema. Vem aqui para o YouTube, que eu já comecei aqui e esqueci de dar início no Instagram. Eu não sei se deu ou não, tá? Então, deixa eu dar continuidade, porque tá certo aqui. Ok. Tá. Eu fiz uma coisa errada aqui, gente. Pensei que já estava no Insta e não estou, não. Perdão, galera. Eu já comecei a live aqui no YouTube, ok? É que eu achei que eu tinha iniciado aqui no Insta e eu percebi agora que eu não iniciei. Então, ficou sem o início do vídeo. Já comecei, tem uma meia horinha.
Então, quem quiser saber do que se trata, por favor, pode vir para cá, tá? Então, esse tratado, o que é o tratado em si, tá? Ele é um tratado de livre comércio, ele está sendo negociado há mais de 20 anos, ele foi fechado politicamente em 2019, foi revisado em 2023, mas ele ainda não foi ratificado. Por quê? Essa ratificação, ela depende exatamente de tudo isso que nós estamos conversando aqui agora, tá? E depende do resultado das eleições, tá? Se nós queremos comer veneno, tá? Se nós queremos comércio livre, se nós queremos fazer essa troca. E o detalhe, o livre comércio, o que é isso? Tá? Tá. Vamos para entrar nisso agora. Então, o que esse acordo ele vai trazer para nós, enquanto Mercosul, e para a União Europeia? Do que se trata isso, né? Ele se trata da redução ou eliminação das tarifas, lê-se impostos, tá? Redução ou eliminação de impostos para os dois lados, tá? O livre comércio, livre de impostos. Daí que vem o termo liberal e neoliberal, que muitos erroneamente associam à esquerda. Liberais não são esquerdistas, ok? Quando vocês escutarem isso, não somos liberais, tá? O liberal geralmente é a direita. A redução e eliminação de tarifas, ela é uma política neoliberal, não é tão neoliberal, ela foi capturada pelos neoliberais, tá? Mas ela é uma política, ela tem um caráter neoliberal, sim, ok, é neoliberal, tá? Mas quando ela é implementada assim, em blocos gigantescos, e não como medidas remediativas, mas como medidas preventivas como essa redução e eliminação de tarifas é para nos prevenir de taxações excessivas que vão prejudicar o produto final que será consumido tanto aqui no Mercosul quanto lá na União Europeia. Tá? Então, essa eliminação ou redução de tarifas, elas vão equilibrar os dois mercados para nós não cairmos no erro de nem estrangularmos o mercado deles e nem eles estrangularem o nosso. Por isso que esse acordo é tão importante, tá? Para a gente não cair, não ter a necessidade de criar um tarifaço, tal qual o Donald Trump, e acabar prejudicando toda a cadeia de produção global, tá? Porque isso acaba por ampliar o comércio bilateral, aumenta a integração das cadeias produtivas. Por exemplo, como eu falava em outra live que não sei se vocês assistiram, para você hoje fabricar um computador, as peças vêm de onde? Vem um exemplo dos computadores por conta de chips produzidos, seja lá no Taiwan, Vale do Silício, não importa, tá? Importa que às vezes você tem um produto que você cria aqui no Brasil, você tem um produto, mas uma peça na cadeia de produção vem de um só país, tá? E esse país tem tarifas exorbitantes. Então, você deixa de fabricar um produto por conta de uma peça extremamente cara, tá? Ou então o seu produto vai sair com um preço absurdamente caro porque você não tem esse acordo. É isso que o Donald Trump está fazendo. Tá? Ele está bloqueando esses acordos, estrangulando toda a cadeia de produção global e, no final das contas, vai ficar caro para todo mundo, que, no final das contas, quem paga é o consumidor. Tá? Não é ele, não somos políticos, somos todos nós que vamos consumir. Tá aí a importância de saber votar em outubro, no final do ano. Tá? E esse acordo também, ele promete regras comuns para serviços, compras públicas e propriedade intelectual. Tá? O que facilita também, isso é interessante, perdão, eu esqueci a palavra, o copyright, facilita a regulamentação da internet em relação à propriedade intelectual, tá? Tal qual o tempo todo nós estamos preocupados com as redes sociais. Esse acordo ele vai facilitar essa conversa. E nós nós, enquanto Mercosul, tendo essa interação com a União Europeia, quando precisarmos de uma regulamentação, de um streaming, alguma coisa assim, propriedade regulatória mesmo, né?
esse acordo vai facilitar porque nós iremos agir em blocos, tá? Num grande bloco comum, tá? E isso vai facilitar que nós não tenhamos uma perda muito grande no sentido do nosso setor cultural ser atingido através de uma dificuldade de conversa entre um país e outro, tá? Porque enquanto nós estamos com esses bloqueios, quando não existe essa conversa direta, tá? Nós acabamos por passar por diversos canais que não o principal. Então, esses outros canais, o que eles vão fazendo? Eles vão dificultando a conversa, acaba que no final, quando o artista ou o cantor, seja lá quem for que estiver tentando proteger a sua obra, acaba por ter muita dificuldade devido a essa burocracia causada pelas barreiras políticas que estão sendo implementadas por exemplo, o senhor Donald Trump, que eu não consigo encontrar outro exemplo melhor do que esse, gente. Então, tá? Então essa conversa que vai existir, ela também vai facilitar o processo legislativo legislativo para poder dar andamento ao acordo, tá? O tratado. Por quê? Porque o tratado ele foi assinado pelo executivo, pelos executivos, mas ele só vai ser implementado e ter continuidade através do legislativo, tá? Então é por isso que a importância de haver essa absorção do que está acontecendo pela população, tá? Porque os executivos assinam, o executivo assina, o legislativo dá continuidade, estabelece as normas, facilita as regras, tá? E protege, nos protege enquanto população de possíveis atritos que se sequenciarão a partir de agora, quando o tratado foi assinado, ok? Então, deixa eu dar continuidade aqui. Tá. Ah, tá. Ok. Eu já falei disso. Tá. Nós temos esse problema, voltando aqui, só para deixar, para ficar deixando esses tópicos que eu estou falando bem definidos, tá? Então, o problema central, que é o coração do debate agora, no momento, tá? É essa assimetria estrutural que eu estava falando. O Mercosul exporta majoritariamente produtos primários e a União Europeia exporta majoritariamente produtos industrializados e tecnologia, tá? Então, isso gera esse medo da desindustrialização no Mercosul, como eu falei anteriormente, e essa dependência econômica reforçada, tá? Acontece que isso dá para ser feito, só que essa desindustrialização no Mercosul, ela só vai acontecer caso nós não consigamos eleger uma pessoa que dê continuidade aos investimentos no nosso setor industrial, tá? Por quê? Qual foi o governo de direita? Vocês conhecem algum governo de direita que conseguiu investir massivamente na indústria nacional? Vocês conseguem lembrar de alguém porque agora não me vem ninguém à cabeça, tá? Os últimos investimentos na indústria que nós assistimos e testemunhamos foram realizados pelo presidente Lula através de suas buscas, das suas viagens internacionais. Porque se dependesse dos investidores internos, tá? Dificilmente isso sairia do papel, tá? Porque os investidores internos aqui estão alinhados à extrema-direita e à direita, e são 80% do Congresso agora, tá? Eles são rentistas, como nós já falamos aqui antes, 1000 vezes. Essas pessoas não investem. Ou então elas são as detentoras do agro, ou seja, que não abrem mão dos agrotóxicos. Dificilmente um produtor do agro, ele é de larga escala que eu estou falando, tá? Ele não vai utilizar agrotóxicos, muito difícil, tá? Só quem faz isso são geralmente os pequenos produtores, tá? Que tem essa visão ecológica do agro. E o MST, o Movimento dos Sem Terra, que são, acho que, o maior produtor
de alimentos orgânicos do Brasil. Eu não sei se vocês sabem disso, tá? Mas eles fazem um trabalho maravilhoso em relação aos produtos orgânicos. E protegem também, o legislativo ele não vai somente proteger isso, mas proteger o nosso território dessas possíveis... dessa possível alteração na legislação através de um processo eleitoral, se caso nós votemos na pessoa errada. Por quê? Detalhe, se você votar numa pessoa de direita, extrema-direita, provavelmente que ela não seja a favor da proteção do território indígena, ela não vai ser a favor da proteção, não vai ser a favor do incentivo aos alimentos orgânicos, ou seja, esse tratado... as direções desse tratado dependem exclusivamente de nós agora nessas eleições, tá? Se nós queremos comer comida com veneno, tá? Ou não comer comida, tá? Duas opções que a direita nos dá, ou comida com veneno ou não come nada, tá? Enquanto que a esquerda está do lado dos orgânicos e da produção, inclusive para proteger o produtor de pequena escala, tá? O pequeno produtor, tá? Detalhe. Detalhe. A União Europeia ela faz algumas exigências quando da importação dos nossos produtos. Por quê? Como eu falei aqui, os agrotóxicos eles são um fator limitante da exportação de produtos. Eles não vão importar produtos que tenham certos tipos de agrotóxicos ou a quantidade que passe da permitida por eles. Isso é bom até para a gente, tá? Isso é bom até para a gente. A não ser até que ponto, se houver fiscalização, porque se não houver, nós ficaremos capaz de botarem mais agrotóxicos nos nossos alimentos para eles conseguirem vender com menos para o exterior, principalmente porque a moeda do exterior vale mais e o produto exportado acaba sempre tendo um valor maior do que o vendido aqui internamente, tá? Então, isso é um problema para nós, tá? Problema se não houver fiscalização. Se houver fiscalização, isso vai ser bom para todo mundo, tá? Mas outra exigência da União Europeia é em relação a onde os nossos produtos estão sendo cultivados, tá? Se está havendo desmatamento, se ele está sendo produzido em área desmatada, se o gado é proveniente de reservas, de locais permitidos para produção, para a sua cultura, ou se essa carne está vindo de território clandestino, tá? Então eles também não vão comprar. Se o nosso produto estiver sendo se o nosso produto for de origem de local de desmatamento, eles também não vão comprar, tá? Então eles fazem uma série de exigências, estão cobertos de razão, inclusive eles exigem que nós façamos parte do Acordo de Paris, dos acordos climáticos, para que eles comprem esses produtos. Então, isso tudo está incluído, tá? Isso acaba sendo um protecionismo que eles, do mercado próprio deles interno, tá? Eles colocam essas condições para dificultar também, para proteger o produtor interno, com uma certa razão, né? O equilíbrio e o sucesso disso tudo vai depender dos acordos futuros. E não é colocando a extrema-direita na presidência que nós vamos conseguir ter sucesso nessas questões, né? Imagina se você escolher um candidato de extrema-direita que vai completamente contra a causa ambiental. O que vai acontecer? Vai acontecer que nós não vamos vender nada, tá? Você, produtor rural, você não vai vender nada para a Europa. Nem você que bota agrotóxico que pode diminuir um pouco, você vai conseguir vender, tá? Porque o Congresso não vai deixar, tá? Porque você vai ter que respeitar essas leis, porque essas pessoas não estão preocupadas com isso, tá? E tendo tendo representantes políticos que não compactuem com esses acordos, o nosso mercado vai ser fechado novamente por conta do protecionismo do mercado externo, obviamente, tá? E estão cobertos de razão, né? Ninguém quer comer veneno, tá? Entre outros, tá? Ninguém quer sair desmatando o mundo, porque todo mundo quer respirar sem se sentir numa sauna, tá? Pelo menos nos próximos 10 anos. Nos outros, deixa para lá, isso é para outra live, tá?
para 20 anos, né? Para 10 anos temos uma projeção, para 20 são outras, mas a coisa só piora, tá? Daqui para frente é aquecimento direto. Percebe-se também que todo ano nós batemos nessa tecla, tá? Todo verão é sempre o verão mais quente. E vai ser, daqui para frente todo verão será mais quente, a não ser que a gente entre na nova era do gelo, né? Aí já era, aí acabou tudo. Tá? Mas vamos continuar aqui no Mercosul e na União Europeia, tá? Então, isso acaba sendo um protecionismo disfarçado, mas o protecionismo, quando é um protecionismo equilibrado, tá? É um protecionismo que realmente é para proteger as pessoas e não só a concorrência, não isso, mas um protecionismo saudável, ele é bem-vindo em qualquer lugar, tá? É bem-vindo, sim, e garante, sim, que os produtores, o pequeno produtor, consiga sobreviver em meio a esse cenário a sobreviver entre os gigantes, entre os produtores gigantes também, tá? E eles alegam também que isso é o que nós alegamos, que eles estão fazendo isso por protecionismo, mas até aí a minha crítica acaba aqui, tá? O que o nosso governo alega também, tá? Quando eles exigem que nossos produtos não venham desses locais de desmatamento, que esteja tudo assinado, o que eles acham? Isso acaba sendo que uma interferência na nossa soberania nacional, tá? Porque se nós quisermos desmatar tudo, tá? Estou dando um exemplo hipotético, por favor, tá? Mas se nós quisermos desmatar tudo e plantarmos soja no Brasil inteiro, nós podemos, é tudo nosso, entendeu? Eu tenho esse direito, se eu quiser fazer isso agora, se eu quiser, entendeu? Desde que a terra seja sua, você faz o que você quiser, tá? Mas nós temos leis. Eu estou dando um exemplo hipotético de maneira grosseira para ilustrar bem o que seria isso, tá? Então, essa interferência de exigir de fazerem tantas exigências ambientais, elas acabam sendo vistas como uma interferência na nossa soberania. Mas eu acho que é uma interferência inteligente e ela é uma interferência positiva para nós. Ainda que seja uma interferência, é uma interferência positiva. Não é uma interferência, por exemplo, igual do Donald Trump, que a interferência que ele está fazendo é catastrófica. Tá? Nós sabemos que a fauna e a flora submarinas do sul do Caribe já estão sendo afetadas e provavelmente jamais serão restauradas, jamais voltarão a ser do jeito que eram antes, tá? A não ser que eles saiam dali, retirem-se do nosso território, tá? E respeitem a soberania da América do Sul. Tá? Aí dá para a gente começar a conversar. Mas até agora eles não demonstraram nenhuma boa vontade em relação a isso, tá? Mas eu já vou falar sobre isso também daqui a pouco. Deixa eu só ver se eu abordei os temas aqui. A França segue resistindo, como eu falei para vocês aqui. A ratificação vai depender fortemente de quem está governando, todos os países envolvidos, tá? Aí isso vai variar muito, tá? Porque vai depender de quem são os produtores, quem está falando. Mas só de haver o tratado, gente, só dessas tarifas já serem reduzidas, até anuladas e canceladas, isso já vai fomentar muito o comércio, tanto lá quanto aqui, e isso gera crescimento econômico de qualquer maneira, querendo as pessoas ou não, tá? Se for bem feito, se for bem aplicado, ele vai gerar empregos, vai gerar maior injeção de dólares e euros, né? Euros e dólares também, porque a União Europeia também trabalha com dólar, tá? Bom, mas isso vai gerar uma injeção de euros aqui dentro do nosso território bastante significativa, tá? Em consequência disso, investimentos em todos os setores possíveis e imagináveis, tá? Principalmente da tecnologia, que nós precisamos urgentemente, tá? De componentes tecnológicos de alta, de ponta, tecnologia de ponta, tá? Não que nós não tenhamos, mas para que nós conversemos e consigamos fazer transferências de tecnologia,
porque a transferência de tecnologia ela não é feita, tá? A transferência de tecnologia ela é muito difícil de ser feita. Os países, geralmente, eles fabricam, eles exportam, mas quando você fala em abrir a tecnologia, tá? Eles abrem, às vezes, uma parte, tá? Ou às vezes não abrem e não transferem, tá? Muitos países não transferem tecnologia, não. Tecnologias, por exemplo, que não são transferidas, são as tecnologias do Exército dos Estados Unidos, por exemplo. São tecnologias que dificilmente eles vão transferir para outros países, óbvio, né? Ainda mais agora com Donald Trump na presidência. Tá? Então, isso vai facilitar que essas tecnologias sejam também absorvidas por nós de uma forma muito mais fácil e que vai nos deixar no mesmo nível de desenvolvimento tecnológico, tá? Para que nós possamos chegar também no nível de desenvolvimento tal qual a China, tanto é que nós temos aqui tantos recursos naturais quanto eles, e é isso que está interessando o grande ladrão do planeta atualmente, que é o Donald Trump, tá? Percebe-se também que agora da Groenlândia ele está interessado nas terras raras, né? As coisas vão surgindo, né? Primeiro era a segurança nacional, né? Aí depois veio os motivos reais, né? Sempre assim. A segurança nacional era a segurança nacional na Venezuela. O Maduro era o líder do cartel de Los Soles. Agora eu queria saber na Groenlândia quem é o líder do cartel da Groenlândia, né? Porque não, a Groenlândia já foi para a segurança nacional e agora eles estão querendo as terras raras. Um negócio desse não vi, eu confesso que ainda não vi direito, vou trazer a Groenlândia em outra live, tá? Mas é sempre assim, né? O motivo inicial sempre uma ajuda humanitária, alguma coisa assim, né? Mas o tempo, mas eles não demoram nem uma semana para deixar a verdade vir à tona. É impressionante. Eles se sentem tão confortáveis quando eles cometem esses crimes, como não há resistência à altura pelo resto do mundo, né? E eles se sentem tão confortáveis que eles acabam, que dane. Para quê ficar inventando desculpa, né? Vamos falar a verdade logo. Em uma semana eles já acabam com esse negócio de narcotráfico, de segurança nacional e mostram a que vieram, né? Literalmente. Tá? Então, vamos dar continuidade aqui, só um minuto. Então, olha só, elementos-chave para ficarmos, para fazermos essa reflexão. Vamos lá. A eleição presidencial, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Qual será o impacto direto da eleição presidencial? A eleição presidencial ela vai definir a postura ambiental e a diplomacia com que tudo isso, né, e diplomática com que isso tudo será, como isso tudo será conduzido nos próximos anos, tá? Então, essa postura ambiental e diplomática seremos nós que vamos decidir, ou seja, nós que vamos decidir todo e qualquer futuro de todos os acordos e tratados que estão sendo selados através desse documento que o presidente Lula assinou hoje, ok? Mas o presidente Lula não estava lá. Gente, isso é só uma questão de agenda, não tem nada demais, tá? O presidente Lula é o protagonista de tudo e o Lula ainda tem isso de bom, né? Ele não precisa nem estar presente para ele estar presente. Ele é tão gênio que ele consegue fazer isso, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Isso é excelente para nós. Obrigada, presidente. Vou dar continuidade aqui, só um minuto. Os pontos-chave, a eleição presidencial, que vai definir a postura ambiental e diplomática do acordo. Tá? O Congresso, tá? Que o impacto direto vai ser através da ratificação ou bloqueio do acordo. A ratificação o acordo conseguir, nós conseguimos dar continuidade. O bloqueio do acordo se você votar na direita, na extrema-direita, ok? Pela ratificação, você vota na esquerda, pelo bloqueio, você vota na direita. Simples assim. Tá? A política externa. Alinhamento Sul-Sul ou União Europeia e Estados Unidos.
política externa, que vai haver um alinhamento entre nós, enquanto países do Mercosul, um país com o outro, tá? E isso também vai aproximar os Estados Unidos da União Europeia, porque eu acredito que isso vai gerar um certo incômodo no senhor Donald Trump e ele vai tentar se aproximar, nem que seja para fazer um bloqueio, tal qual ele anda fazendo por todos os campos onde ele passa, tá? E o meio ambiente ele vai ser central para as negociações internacionais para que se dê continuidade ao acordo ou não. Tá? Esse acordo ele engloba milhões de outros acordos. Tá? Por isso que eu estou deixando isso meio no ar, porque aí nós queremos decidir, a partir daí, tá? A partir das eleições em diante, nós iremos decidir aquilo que nós vamos querer para nós ou não. Tá? Se o comerciante, se o produtor se ele quiser se sentir confortável em exportar milhões para a União Europeia, bom para ele, né? Se ele conseguir reduzir os agrotóxicos e exportar 50% da sua produção, ou se o produtor local, tá? Você, pequeno produtor, que pensa que você não pode entrar nesse mercado, saiba que o seu produto orgânico ele é extremamente valorizado na União Europeia, tá? Se atente para isso. Você acha que você mora no interior, que você está na roça, você não pode vender para o exterior, você está enganado, tá? Você, a partir de agora, então, as suas tarifas serão reduzidas. Você, enquanto produtor local, você pode, inclusive, aumentar a sua cadeia de produção através desses acordos, tá? Basta acompanhar a evolução do processo, tá? Seja através da TV aberta, seja aqui nos canais informativos que estão oferecendo esse tipo de informação. O local que é bem legal para vocês se informarem é no site do MST, tá? Eu vou ver se eu coloco aqui daqui a pouco para você, porque eles também acabam fornecendo, querendo ou não, como se fosse uma cartilha, né, para os produtores, tá? Então, aqueles que ainda não têm contato, que não sabem como fazer, então, não só o pequeno produtor, como obviamente os grandes produtores, mas eu estou falando do pequeno porque muitos ainda não têm essa noção, tá? Muita gente, como isso é tratado como uma coisa muito distante, as pessoas acham que não fazem parte disso, quando todos nós fazemos. Inclusive, a nossa parte começa agora, porque as eleições não serão apenas em outubro. Eu já falei para vocês, as eleições já começaram agora. Se nós não produzirmos conteúdo agora, nós não teremos a menor chance. Tudo que você produz no YouTube, quantos por cento, eu não sei porque meu canal não é monetizado, mas uma porcentagem do seu canal você deixa para o YouTube. Tá? O YouTube provavelmente é um patrocinador da campanha Donald Trump, ok? Então, 50% do seu trabalho já é da extrema-direita, tá? Então, nós já saímos, já começamos perdendo. Nós já começamos com o nosso dinheiro valendo a metade do dinheiro a metade do nosso dinheiro tem metade do valor que o dinheiro deles tem. Depois eu também explico isso para vocês, mas é assim que funciona. Tá? Tá, então é isso, tá? Então, por que essas eleições importam tanto? Porque o tratado ele não é automático. Ele precisa de vontade política, narrativa pública e aprovação legislativa, ok? Então, é o legislativo que vai dar continuidade e dizer quais os acordos serão aprovados ou não, tá? Mesmo porque para proteger nós enquanto consumidores e nós enquanto produtores, tá? Então, nós, obviamente, precisamos do legislativo, tá? Então, os cenários possíveis, tá? Para um governo pró-ambiental e multilateral, que seria um governo de esquerda para cima, tá? O que isso vai acontecer? Espera aí. Se caso as eleições derem continuidade a um governo pró-ambiental e multilateral, gente, aqui entra uma questão imprescindível de que seja memorizada por todos, tá? Um governo pró-ambiental é um governo que é a favor do meio ambiente, tá? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não adianta votar só no presidente pró-ambiental. Você tem que votar no deputado e no senador que se alinhem ao mesmo pensamento do presidente.
por exemplo, votando no mesmo partido daquele que você votar para presidente. Porque não adianta. Nós temos agora um Congresso que é 80% formado por direita e extrema-direita. E são eles que não deixam o presidente Lula dar continuidade a essas políticas públicas que estão favorecendo toda a economia do Brasil. Tá? Então, é isso que está acontecendo agora. Então, nós precisamos, esse ano, reverter o quadro catastrófico do Congresso e do Senado. Tá? Fazendo o quê? Votando em partidos que comunguem com o partido que você escolheu para a presidência da República. Por exemplo, se você votar no partido X para presidente, vote no mesmo partido X para senador e no mesmo partido X para deputado. Se você não fizer isso, 80% do Congresso já é da direita e da extrema-direita. Se você não fizer isso, corre o risco de ter 100% esse ano de deputados e senadores de direita e extrema-direita. Isso significa o quê? Significa que 80% do tratado não conseguirá ser implementado, tá? Não, você não vai conseguir exportar, porque eles não vão reduzir os agrotóxicos, ninguém vai querer comprar de você, você vai criar... vão ser milhões e milhares de problemas. E eu vou continuar fazendo esses cenários agora, tá? Então, se você conseguir eleger o seu candidato que seja pró-ambiental e multilateral, tá? Multilateral é o quê? O que é um governante multilateral, um partido multilateral? É alguém que conversa com todos os outros partidos e com todos os outros governos do mundo, com todos os países. Tá? Olha o presidente Lula que está fazendo. O presidente Lula acaba de ser convidado pelo presidente Donald Trump para participar das negociações de paz na faixa de Gaza. Então, o presidente Lula é um presidente multilateral. Tá? O presidente Donald Trump não é multilateral. Mas até isso o presidente Lula está conseguindo, né? Ser convidado pelo mesmo para fazer aquilo que ele não tem capacidade de fazer. Tá? Mas então daremos continuidade. Então, se você botar no governo pró-ambiental e multilateral, tá? Que são características da esquerda e dos pensadores progressistas, nós vamos conseguir o quê? Nós vamos estabelecer maior diálogo com a União Europeia, nós teremos maior chance de ratificação, tá? De tudo dar certo, tá? E nós teremos concessões ambientais em troca de acesso. Nós teremos que fazer algumas concessões ambientais em troca de acesso a mercado, tá? Se, por acaso, nós não conseguirmos eleger um governo pró-ambiental, mas um governo... Tá, um governo... Se nós elegermos um governo ultranacionalista e desenvolvimentista duro. O que isso quer dizer? É um governo mais de direita, tá? Que tem resistência às cláusulas ambientais, que não vai respeitar, que vai ter a retórica anti-interferência externa. Anti-interferência externa, não sei se é a retórica da nossa direita atualmente, não, tá? Mas essa anti-interferência ela é mais aqui do nosso governo pró-ambientalista também, tá? Ainda que parte da direita também compactue conosco nesse sentido, de ser nacionalista e até anti-interferência. Embora a nossa extrema-direita e a nossa direita estejam nos matando de vergonha através dessa aclamação por uma interferência militar dentro do nosso território internacional, né? Uma interferência internacional militar, tá? E um acordo que pode congelar novamente, pode congelar tudo isso novamente, caso nós elejamos um governo extremamente que não seja pró-ambiental, tá? Então, vamos lá, só um pausa. Gente, só pegar um minutinho, tá? Um minuto, pausa para reflexão. Tá, então vamos dar continuidade.
Ah, tá. O elo entre esse acordo e as eleições. Nós podemos, temos 4 tópicos interessantes, tá? Que formam 4 tipos de elo. Seriam, por quê? O tratado ele acabou virando um instrumento eleitoral, tá? Isso não é uma coisa ruim, não, tá? Isso é até bom, porque leva a população à reflexão de que e ao entendimento de que a sua importância se faz necessária nesse momento, tá? A importância de uma população participativa no debate político agora ela se mostra imprescindível, tá? Ela tem um caráter imprescindível nessas eleições, tá? O que seria um instrumento, né, uma ferramenta política, acaba por ser também uma ferramenta pedagógica para a própria população, para que nós deixemos o lugar de vira-latas e passemos a fazer parte do debate político de forma definitiva, tá? Você precisa se auto-incluir, tá? Você precisa participar disso. Do contrário, não existe possibilidade de que esses acordos venham a dar certo, ok? Então, tem o que faz o elo entre o tratado e as eleições, porque ambiente vai unir, né, o meio ambiente à geração de empregos, tá? Porque uma coisa vai acabar ficando vinculada à outra, ou não, aí vai depender, né? Como nós sabemos que vão haver milhares e milhares de acordos sendo veiculados através do tratado entre os blocos internacionais, tá? Soberania, integração, campo e indústria, tá? Nós vamos conseguir criar esse elo entre a soberania nacional, né? Até que ponto nós vamos proteger essa nossa soberania? Eu sou a favor da nossa soberania territorial, tá? Ainda que isso seja uma característica um pouco da direita, a direita está agindo de forma contrária aos seus próprios valores. Tá? A direita, que se diz tão nacionalista, ela agora se demonstra entreguista através da entrega dos nossos territórios por uma possível intervenção militar internacional. Tá? Então, está um pouco confuso esse cenário. Tá? Então, quem hoje protege a soberania territorial é a esquerda unicamente. Tá? Tá? Então, coloquem isso na mente de vocês de agora, porque isso vai até o final do ano. Tá? O acordo Mercosul-União Europeia não será decidido em Bruxelas. Tá? Ele será decidido nas urnas, agora no final do ano. Não tirem isso da mente de vocês. Isso é extremamente importante, ok? E tentem divulgar isso o máximo que vocês conseguirem, com as suas palavras, com o seu trabalho. Isso dá para ser feito, tá? Nosso voto começa aqui agora, tá? E as urnas não serão decididas apenas nas urnas. As urnas começaram aqui, ó, nos nossos dedinhos, tá? Na militância digital e na presença massiva nas ruas, ok? Então, deixa eu fazer isso. Tá? Já estou chegando no encerramento, ok, gente? Já estou caminhando para o final, tá? Deixa eu ver. Então, depois disso tudo, o que nós podemos também concluir, tá? Que a gente não está apenas discutindo o comércio, as relações internacionais, tá? A gente está discutindo um modelo de desenvolvimento, qual o papel do Estado e quem define as regras do jogo global, tá? Ou seja, esse ano, essas regras começaram através da assinatura do presidente Lula, só que elas só serão possíveis se houver participação da população, principalmente nas urnas, tá? Então, acho que isso ficou bastante claro aqui, tá? Então, chegando aqui, eu acho que eu me fiz
esclarecer. Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando... eu não consegui botar... Caramba! Perdão, gente, espera aí. Eu acho que eu caí no Facebook também. Não tem problema, agora que eu vi. Deixei para depois, agora que eu vi. Ah, tá. Não faz mal, não, tá? Não tem problema nenhum. Eu tô aqui no YouTube, então o vídeo vai ficar gravado aqui. Peço que vocês, quem quiser me ajudar, gente, vou encerrar aqui, porque eu acho que ficou de bom tamanho, ok? Então, quem quiser me ajudar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Vou dar continuidade a essa conversa, ok? Nos próximos dias. Agradeço a todos, agradeço bastante. E eu quero fazer recomendações até para outros lugares também, tá? Para outros canais. Mas eu não vou fazer isso agora, não. Eu vou... Nossa, como é que o meu vídeo acabou no Facebook? Eu nem vi. Eu acho que caí mesmo. Não tem problema, tá? Então, eu vou fazer isso. Eu vou encerrar aqui. E peço que vocês, mais uma vez, assinem e ativem o sininho, que vocês já estarão me ajudando muita coisa mesmo, tá? Muito obrigada a todos. Um bom sábado, bom final de semana. Divirtam-se sem moderação, sempre, tá? Sem moderação, sem tutela, sem nada para estragar a noite de vocês e os dias que virão, tá? Nós nos encontramos aqui, nós nos encontraremos bastante, porque eu tenho outros assuntos para trazer também, outros trabalhos que eu ando fazendo. Acho legal também inserir aqui na live, vou pensar de alguma forma para trazer, tá? Mas muito obrigada mesmo, bom sábado e até!